estado de São Paulo é o mais populoso do Brasil. De acordo com o IBGE, são cerca de 45 milhões de habitantes. Em um estado com população tão grande, algumas coisas já fazem parte do cotidiano, como por exemplo acordar cedo para ir trabalhar. Essa rotina tão comum para os paulistanos se aplicava na vida de Jefferson de Mello, morador de Guaianazes, zona leste da capital paulistana. Todos os dias, ele saía de casa por volta das 6 da manhã e pegava ônibus, trem e ainda o metrô para chegar até a lanchonete que trabalhava no centro de São Paulo. Mas em uma quinta-feira do ano de 2015, a rotina cumprida pelo rapaz foi interrompida. Era uma saída de casa às 5h30 da manhã. Assim, pra falar a verdade, nem despede muito, né? Falava, mãe, tchau, mãe, fica com Deus, né? Olhou o clima na televisão e tava bem calor, então ele saiu só com a roupa do corpo. No dia 8 de outubro de 2015, Jefferson desembarcou aqui, na Estação da Luz. E desde então, ele não foi mais visto. O rapaz, que tinha o sonho de ser radiologista, desapareceu alguns dias antes de seu aniversário. Com 4 filhos, Kátia nunca imaginou ficar longe de nenhum deles. E quando busca uma explicação para o que teria acontecido, tudo que vem à sua mente é a discussão que Jefferson teve com o pai na semana em que desapareceu. Teve assim um negocinho antes, né? Na mesma semana. Eu não gosto de narguilé, né? O pai dele estava na narguilé, ele chegou de serviço um dia de sábado e acendeu a narguilé, tá? Aí ficou no quarto. E aí, na hora que o pai dele levantou, né? Entrou no quarto e falou, Jéssica, que é isso? Aí, no caso, foi mais ou menos isso, né? Falou, Jéssica, eu não quero ninguém dentro de casa. Ah, eu vou quebrar. Ele falou, eu vou quebrar. Aí chutou a narguilé, né? E aí, desse dia pra cá, foi no sábado. Aí ele ficou meio triste, né? Reservado, Jefferson não tinha muitos amigos. Preferia ficar em casa lendo algum de seus livros ou fumando narguilé. Quando seu João quebrou a narguilé do filho, a relação dos dois foi abalada. E o pai jamais imaginou que não teria a oportunidade de pedir perdão. Da Luz, até a data de hoje, não tem mais notícia dele. Só a dor no coração, que é muito grande. A dor e o desespero, né? Pra gente querer saber a verdade que aconteceu com ele. Quem também sente saudade de Jefferson é Marcos, o irmão mais novo. Apesar de terem personalidades diferentes, a união dos dois nunca foi questionada. E no dia do desaparecimento, Marcos pressentiu que algo não estava bem, quase como se pudesse prever que não veria o irmão novamente. Senti que alguma coisa ruim estava acontecendo com ele. Alguém estava perseguindo ele, alguma coisa. Eu nem consegui dormir aquela noite. Fiquei acordado, esperando ele chegar. E a agonia foi crescendo, né? Agora, os livros que tanto encantavam Jefferson, que o distraíam, são a lembrança do menino quieto, reservado, mas que via nas páginas de um livro a companhia que precisava. Eu gostava muito de ler livro, né? Ler livro, assim, estudar, né? Eu gostava de estudar mesmo. O drama vivido pela família de Jefferson se repete diariamente com outras famílias. Somente no estado de São Paulo, mais de 26 mil pessoas desapareceram em 2016. Quando um doente querido desaparece, a família fica tão perturbada que não sabe o que fazer, não sabe onde pedir ajuda. Nesses casos, o auxílio policial ainda é a melhor opção. A doutora Ana Lúcia, da Delegacia de Desaparecidos do Estado de São Paulo, explica que assim que o desaparecimento for constatado, é importante procurar a delegacia mais próxima para que as chances de localização sejam maiores. Quando perceber que aquele familiar, aquele ente querido, deixou de comparecer nos lugares mais frequentes, não consegue contato por telefone e não se sabe a localização, aí a família percebe, fala assim, não, realmente essa pessoa está desaparecida. Aí vai a delegacia mais próxima ou pela delegacia eletrônica, pela internet e registra o boletim de ocorrência de desaparecimento de pessoa. Quando o assunto é desaparecimento, o tempo também é um inimigo, dificultando a localização dessas pessoas. Em alguns casos já se passaram anos, até mesmo décadas, e a aparência do desaparecido pode ter mudado muito. O Laboratório de Arte Forense do DHPP de São Paulo tenta vencer as barreiras do tempo e, com a ajuda da tecnologia, também faz sua parte nas buscas. Wilson Martins é artista forense. Formado em design gráfico, ele é um dos responsáveis pelas progressões de idade feitas a partir de fotografias cedidas por familiares. O passo que a gente tende, né, a fazer esse trabalho é primeiro chamando a família, né, a mãe ou o parente mais próximo da pessoa, muitas vezes é tio, o avô, ou avó, e a gente conversa antes com essa pessoa para ter uma ideia de como que essa criança era. A gente precisa saber do comportamento da pessoa, porque isso influencia bastante em como que poderia estar hoje, não? E claro que a gente também não vai saber, né, exatamente como que a pessoa vai estar hoje, porque existe uma gama de possibilidades. Pode estar na rua, pode estar numa clínica, pode estar
hospital, não dá para saber o que aconteceu, né? Mas a gente tem uma base para conseguir fazer uma foto o mais próximo possível, né? Então, aí depois dessa conversa, a gente pede as fotos, todas as fotos, assim, mesmo estando de óculos, estando de boné, estando de qualquer tipo de foto que tiver, a gente usa. Então você consegue ter, né, uma ideia legal de como que a pessoa era, né? Aguardando o retorno de seus entes queridos, familiares se unem em busca de uma resposta e encontram conforto em ONGs e grupos de apoio à busca de desaparecidos. Uma dessas organizações é a ONG Mães da Sé. A instituição surgiu depois que Ivanise Esperidião teve sua filha desaparecida. A procura de Ivanise a levou até uma participação na novela Explode Coração, da Rede Globo, em que, junto com outras mães, fazia um apelo pelo retorno da filha. Quando foi exibido a minha aparição na novela, numa quinta-feira. Na sexta-feira, eu estava me arrumando para ir para a faculdade quando me ligou duas jornalistas de 2 grandes jornais, me perguntando como foi que eu fui parar naquela novela. E aí eu aproveitei a oportunidade e falei da minha angústia, da minha revolta, sabe? Da minha trajetória solitária, sozinha, buscando pela minha filha. E no último parágrafo da minha entrevista, eu coloquei que se alguma mãe estivesse passando pela mesma situação que eu e quisesse me ligar, coloquei o meu telefone à disposição. No dia seguinte, eu acordei com o meu telefone tocando por volta de umas 8 horas da manhã e ele não parou mais até hoje. Eram mães, eram pais, eram filhos, eram famílias, né, de pessoas desaparecidas. E aí, como as mães do Rio se encontravam nas escadarias da Cinelândia, eu marquei com aquelas pessoas de me encontrar com elas nas escadarias da Catedral da Sé. E no dia 31 de março de 96, eu cheguei na Praça da Sé por volta das 9 horas da manhã e já tinha mais de 100 pessoas ali, naquelas escadarias. Era uma cena assim, se você olhasse, ela tinha um duplo sentido. Era muito bonito, mas era muito triste também. Porque quando você se aproximava e você olhava em cada rosto daquelas mães, você via a tristeza, o choro contínuo, sabe? Aquele choro contínuo. A imprensa em peso estava lá. E aí nasceu o movimento Mães da Sé. E é aqui que aos domingos os familiares de desaparecidos se unem para falar da sua dor, para chamar a atenção da sociedade, para compartilhar um pouco de fé e esperança. Não saber o que aconteceu, onde seu filho está, se ele se alimentou, se sente frio ou se está protegido. A vida de quem busca por alguém desaparecido é cheia de perguntas que não podem ser respondidas. Com a dor da mãe que perdeu um filho e não sabe o que aconteceu com ele. É diferente da mãe que acabou de receber a notícia que o filho foi assassinado, entendeu? Que o filho morreu, que ele foi atropelado, que ele tomou uma bala perdida. É diferente. A nossa vida virou uma interrogação. Da sua luta pessoal, Ivanise tira forças para ajudar mães que, assim como ela, só poderão ter um pouco de paz quando encontrarem seus filhos. Famílias que encontraram na ONG Mães da Sé o apoio que precisavam para manter a esperança. E se a minha filha serviu de instrumento para que eu viesse ajudar outras mães, a única coisa que eu peço para Deus é que Deus me dê sabedoria e que Deus me dê paciência. Porque não é fácil você viver a dor da incerteza.
Para enfrentar os casos de desaparecimento, o Ministério Público de São Paulo implantou o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, conhecido como PLIDE. O projeto foi fundado no Rio de Janeiro e os resultados foram tão positivos que o programa veio também para São Paulo. Sob coordenação da promotora Eliana Vendramini, o PLIDE vê na parceria entre as ONGs e o Ministério Público o elo de uma corrente que pode salvar vidas. Então, quando nós surgimos, a primeira coisa que a gente fez foi receber, por exemplo, mães da Sé, porque nós estamos lado a lado fisicamente, para começar a entender, caso a caso, o que lhes faltava. Por trás de cada cartaz de desaparecido existe uma família que sofre. Existe a dor da incerteza, existe uma história. Com Eliane de Oliveira não é diferente. Em julho de 2016, ela saiu para ir trabalhar e quando chegou não encontrou Eric e Luane, seus filhos. Desesperada, ela procurou os vizinhos, os amigos dos filhos e até hoje não sabe o paradeiro de nenhum dos dois. Eu trabalhei normal, aí quando foi 5h30 da tarde eu cheguei em casa, aí vi que os dois não estavam em casa, aí comecei a ligar para eles. E os celulares deles só davam na caixa postal. Só que as horas foi passando e nada deles chegaram. Aí quando foi mais ou menos por volta de 10 horas da noite, aí eu liguei para uma pessoa que disse que tinha visto ele sair de casa por volta da 1 da tarde, no dia. Comecei a ficar desesperada, porque já tinha passado das 10 da noite, e geralmente meu filho, 9 horas da noite, ele já estava dormindo. Porque ele acordava bem cedo para ir para a escola, né? Só que aí, aquela noite foi a pior noite para mim, né? Porque fiquei a noite inteira ligando, e ninguém sabia de nada. Até que no outro dia, fui fazer o BO, tudo, só que até então ninguém sabia de nada. No dia anterior ao desaparecimento de Eric e Luane, Eliane não foi trabalhar e ficou o dia inteiro com a família. Não notou nada de estranho neles. No domingo de manhã, quando saiu de casa, a despedida do caçula foi diferente dos outros dias. No próprio dia que ele me pediu um abraço, geralmente eu dava um beijo nele e ele nunca tinha pedido um abraço. E até na hora que ele me pediu esse abraço, ainda eu senti algo assim, diferente, sabe? Como se... Eu não sei explicar, como se eu falasse assim, não vai trabalhar hoje. Os casos de desaparecimento não param de crescer. A cada 2 minutos, uma pessoa desaparece no Brasil. Cerca de 250 mil desaparecem no ano. E com um número tão alto, é preciso entender que cada caso de desaparecimento é diferente. Essas causas se encaixam em 3 possibilidades muito claras para nós. A primeira delas é o desaparecimento dito voluntário. Aquele em que pessoa maior e capaz decide deixar o local onde sempre está ou de se contatar com aqueles como sempre o faz. O desaparecimento involuntário, ele entra num grau de gravidade maior. Nós estamos num crescente. Ele envolve todos aqueles que não podem reagir às causas do desaparecimento, como, por exemplo, a doença mental ou a deficiência mental. Causa, por exemplo, como o Alzheimer, de muitos desaparecimentos de idosos, né? Ou mesmo causas naturais, acidentes, desastres. O involuntário é muito grave, na medida em que, já que a própria pessoa não tem essa defesa, ela vai necessariamente depender do Estado e a família também, além da sociedade, todos em conjunto para a sua localização e informação imediata à família. E, finalmente, o desaparecimento mais grave deles, que é o forçado, por violência, grave ameaça, por métodos que impeçam a defesa da vítima. Aí nós entramos numa seara bastante grave, porque envolve crimes como o tráfico de pessoas, que não é lenda urbana, é necessário que as pessoas creiam nisso, não por fazer alarde, mas porque nós precisamos saber como ocorre, a quem salvar se necessário, né? Mesmo numa delação sigilosa, e se defender disso. A dor de Cátia e seu João, o sofrimento de Vanise, a saudade que consome Eliane, famílias com realidades diferentes, que não estariam em uma mesma reportagem se a vida não tivesse sido tão cruel com eles. Essas histórias não são unidas apenas pela dor, mas também pela esperança. O meu coração de mãe diz que a minha filha está viva em algum lugar desse planeta.
E eu acredito que coração de mãe não se engana. E eu tenho certeza que nós vamos ter uma resposta dele. É difícil, mas eu tenho certeza no meu coração, nunca desisto. Jamais. Dure o que durar, né? Pode ser que seja semana, pode ser que seja daqui 1 ano, 20 anos, mas eu só me sossego quando eu souber o que aconteceu com ele. Enquanto eu não souber, eu luto de noite. Eu junto mais ela, nós lutamos de noite. Nem que seja a última coisa que eu faça, mas eu vou encontrar ele. Eu preciso de uma resposta. Enquanto a vida não traz de volta aqueles que se foram sem ao menos se despedir, essas famílias seguem tendo fé, esperando que suas histórias, que ainda não têm um fim, possam alcançar um final feliz.